Fala, meu segundão, beleza? E aí, como é que vocês estão? Tudo bem, galera? Então, tô gravando esse vídeo, né, para a gente continuar o nosso estudo e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, né, mais de como esse processo da Revolução Industrial, né, ele afetou o nosso dia a dia, tá? Em especial o Brasil, né? A gente tem muita coisa aí para falar sobre o Brasil hoje, ok? E também, né, dentro dos fatores chaves da nossa matéria, a gente vai falar um pouquinho também sobre a primeira lei da termodinâmica, né, como ela se comporta, né, como ela consegue ter todos os mecanismos, né, próprios aí da primeira lei, tá bom? Então, espero que você goste, né, preste atenção aí, esse vídeo vai valer a pena, tá bom? Vamos lá. A sua apostila, ela também tem esse material, tá? Então, se você tiver com a apostila aí perto, próximo de você, abre a apostila direitinho lá na página 18, tá? Módulo 2, apostila 2, página 18. Acompanhe aí comigo, vamos lá. Bom, galera, passando aqui, né? A primeira partezinha ele vai falar de Cine, História e Ciência, né? Na verdade, foi uma maneira que eu encontrei da gente também falar um pouquinho de cultura, né? Que é bem interessante. Porque a gente às vezes fica só nessa questão da física, né? Física como matéria, e às vezes a gente se esquece de que a física ela tem muito a ver com a questão da cultura, né? E dentro de todos esses filmes que são listados aqui, né? Que é Germinal, Tempos Modernos, Oliver Twist, que também é bem famoso, tem uma versão moderna de 2005, tá? Dayans, Um Grito de Justiça, A Modernidade Chega a Vapor, de 2002, A Revolução Industrial de 2014 e As Consequências da Revolução Industrial de 2009, tá? Alguns são documentários, outros são filmes, né? Em especial, Oliver Twist é um filme um pouquinho mais longo, mas ele também vale muito a pena, porque ele fala, né, da questão dos órfãos na Revolução Industrial, tá? Então, se você puder assistir, assista, com certeza vai te acrescentar muito em cultura, tá? E aqui eu peguei o exemplo da modernidade, né? Chega a vapor, na verdade é a dicasinha, né, que é 500 anos, né, aqui, que ele fala, né, do Império, né, a modernidade chega a vapor daqui, né, relativa ao Brasil, e aí essa primeira imagem aqui, essa aqui é de tempos modernos, né, que a gente vai trabalhar hoje, que na verdade foi a nossa atividade da aula passada, mas que a gente vai trabalhar hoje. E essa aqui é desse novo filme, tá? Então vale a pena você assistir esse, tá? 500 anos, o Brasil Império na TV, né? Foi uma gravação, se não me engano, acho que foi do TV Escola, muito legal, muito boa mesmo, de verdade. E aqui ele consegue falar um pouquinho, né, de como essa modernidade ela chegou no Brasil, né, de maneira geral. Em especial o Rio de Janeiro, né? Ele fala bastante do Rio, então tem o link aqui do YouTube para você, tá bom? Vamos lá, galera. Aqui no Brasil, né, só para a gente ser breve e você poder também ter uma ideia de como isso, né, surgiu aqui, esse processo mecanicista, né, ele acaba chegando aqui também, né, processo da Revolução Industrial, que ele é um processo mundial, né, e aí ele acaba, como eu falei na última aula, deixando um pouco da manufatura, né, eles deixam de fabricar as coisas, né, de maneira manual para poder passar a fabricar de uma maneira mais mecanicista, entendeu? Aproveitando as máquinas, né? Aproveitando essa revolução que estava acontecendo para a tecnologia surgir nesse processo. Então a ciência ela estava favorecendo muito nisso, né? Então a física, dentro do que a gente estuda, ela é importante nesse processo. Aqui no Brasil, galera, a gente tem uma referência que é o Barão de Mauá, tá? Lá de 1813 a 1889. Ele, na verdade, foi a primeira figura relevante. Eu fiz uma pesquisa aqui, né, antes de falar para vocês, da burguesia. Então ele era da burguesia industrial, né, brasileira. Se a gente lembra, né, pelo que a gente estudou na aula passada, que a burguesia, na verdade, que financiou esse processo, né? Então é mais ou menos por aí, quer dizer, a burguesia que ela financiava, né, essa ciência para ela poder fornecer, né, a tecnologia, tá? E aí ele foi um dos incentivadores, na verdade, da ferrovia no Brasil, porque, né, tinha toda aquela questão de você ligar o campo à cidade para conseguir insumos, né, para as fábricas que estavam na cidade, enfim, né? E aí a gente precisava dessa espécie de transporte, né, que era muito mais rápido, né, e muito mais viável, tá? Então, com o objetivo de transportar a produção agrícola do país com maior velocidade, ele dá incentivo aí à implantação das ferrovias no Brasil. E já teve, inclusive, galera, algumas
novelas, né, na Globo, né, apesar que eu não estou fazendo comercial da Globo, não gosto, mas que elas conseguem também retratar, tá, essa partezinha. Então já fica como dica, né, de repente se você já viu ou né, assistiu em algum lugar, você já fica sabendo que é sobre a Revolução Industrial que está se falando aqui, tá bom? Então, a mão de obra escrava, no caso, né, ela não permitiu esse desenvolvimento da Revolução Industrial no Brasil, né? E a gente precisava de uma mão de obra que ela fosse um pouco mais qualificada. E aí o barão, né, ele tinha propostas contrárias à escravidão, né, nessa época, né? O que elas também não foram bem aceitas pelos latifundiários, porque a gente está falando de um Brasil também que ele era escravocrata, né? Ele usava a mão de obra escrava, principalmente nas fazendas, né? Então, é lógico que os latifundiários eles não gostaram dessa ideia, né? Então, esse barão de Mauá ele enfrentou muita dificuldade e isso foi ruim para ele porque já que essas ideias não foram bem recebidas, né? Eles começaram a sabotar mesmo, né? E criar atentados aí, né? Para tentar matar aí o barão, né? Mas, enfim, nenhum com sucesso, né? Todos sem sucesso. E aí o outro fator, na verdade, que contribuiu para a falência, né, porque ele acabou falindo aí no final da vida dele, né, foi a diminuição da taxa de importação. Além de todos esses contratempos, né, com o povo brasileiro mesmo, né, que ele tinha, ele também teve a diminuição da taxa de importação nesse período. Então, se a diminuição da taxa de importação acontecia, sinal que o Brasil importava mais. E se ele importava mais, as empresas nacionais elas não podiam competir com as empresas estrangeiras, né? A gente vive um pouquinho disso até hoje, né? Aconselho você a conversar com o seu professor de geografia. Pode fazer algumas perguntas a ele que ficam também bem legais, né? Para você conseguir complementar esse conhecimento. Que ele pode ser inclusive cobrado no Enem, tá, galera? O Enem gosta dessas contextualizações, tá? Então por isso que eu tô falando disso, né? Além de conhecimento, a gente também foca aí para o Enem, tá? Então as empresas nacionais elas entraram em colapso, né? E não conseguiram acompanhar a concorrência das empresas estrangeiras, tá bom? Então esse Barão de Mauá ele acabou se dando mal nesse processo por causa disso, tá? Vamos lá, galera. A gente vai fazer uma discussão breve aqui, né? Na verdade, a gente vai fazer isso na quarta-feira na aula, né? Do Zoom. E hoje eu vou comentar um pouquinho, porque a gente provavelmente já vai ter feito isso, né? Eu vou divulgar esse vídeo depois. E aí a gente vai ter esse espaço para você poder repetir e de repente ouvir mais um pouquinho dessas ideias, tá? Tempos Modernos está disponível lá no YouTube, tá? É bem fácil, só digitar Tempos Modernos lá, Charles Chaplin, né? E ele é uma obra cinematográfica muito clássica, né, de 1936, a gente está falando de cinema mudo, né, e que ele vai retratar como Chaplin, né, ele se comporta numa fábrica, como um operário de uma fábrica. Então eu deixei algumas perguntas para vocês, né, foram essas aqui, foram as discussões que a gente vai alimentar durante a aula, né. Primeiro perguntando qual era a temática do filme, né, e aí a temática do filme é essa, quer dizer, fala do processo de industrialização, né, decorrente da Revolução Industrial, mostrando o dia a dia do operário numa fábrica, que no caso é interpretada por Chaplin, né? E aí é bem isso, quer dizer, ele já começa o filme, né, mostrando Chaplin na fábrica, ele já é o funcionário de lá, né? Ele é um operário, e aí ele tem todo aquele processo mecânico já acontecendo, e o dono, né, que inclusive é a segunda pergunta aqui, qual é o papel dele, e esse dono da fábrica ele procura maiores lucros, então toda hora ele fica mandando aumentar a produção, aumentar a produção, aumentar a produção, e aí isso é extremamente ruim, porque o Chaplin não consegue acompanhar, né, ali o processo. Vocês lembram que em algumas, eu acho que foi na aula passada, eu falei com vocês que o operário, né, no modelo antigo, ele tinha domínio de toda a produção, porque ele sabia os meios de produção. Mas dentro desse processo, né, da Revolução Industrial, ele só consegue ter domínio daquela parte. Então a parte que o Chaplin, né, é responsável é por aquela de apertar o parafuso, né? E aí ele acaba ficando louco aí, né? Ele acaba perdendo a sanidade mental, né? Numa determinada parte do filme, e na outra parte ele acaba arranjando outro emprego, enfim. Eles contam um pouquinho, né, de como é que esses funcionários também foram trocados pelas máquinas, como é que eles perderam o emprego. Então eu aconselho que você assista, tá, galera? É um clássico da obra cinematográfica, né, mundial, então vale muito a pena você assistir. Essa pergunta é um pouco mais pessoal, né?
o que é tecnologia para você, né? E aí você responde, por favor, a gente vai discutir isso na aula. Mas, a princípio, galera, eu entendo o seguinte: tecnologia são meios que permitem que a gente consiga ter as coisas de uma maneira mais tranquila, entendeu? Bem, em resumo é isso, quer dizer, é um processo, é uma tecnologia, né? Tecnologia nesse sentido, tá? Que ela vai proporcionar uma facilidade de determinado processo. Então, por exemplo, você tem hoje uma tecnologia que é a geladeira. Um exemplo que me veio aqui, né? A geladeira ela conserva o alimento, então é uma tecnologia e é muito favorável, porque aí você quer que conserve o alimento, né? Para você poder consumir por mais tempo. Você não precisa daquele alimento, né, que você vai consumir exatamente naquele momento. Você pode guardar o alimento e ele vai se conservar. Então isso é uma tecnologia. Nem toda tecnologia, como eu falei, ela é eletrônica. Por exemplo, a gente falou na aula passada do tear. Tear é uma tecnologia, mas é uma tecnologia mecânica, entendeu? Então nem toda a tecnologia ela é eletrônica, tá bom? A tecnologia ajuda ou atrapalha no desenvolvimento da sociedade? Galera, olha só, vamos pensar o seguinte. Eu estava até refletindo sobre isso hoje. Falei assim, poxa, a gente teve uma época aí, né, de Isaac Newton, de Galileu Galilei, de Einstein. A gente tem tantos cientistas marcantes, né, tantas referências grandes aí na ciência, e foram épocas que a gente tinha pouco desenvolvimento científico. A gente, né, não tinha mandado o homem ao espaço. A gente está falando de mandar o homem ao espaço em 1969, mas bem antes disso a gente está falando de Newton lá de 1642. Olha a diferença no tempo, entendeu? E de Einstein em 1905. Então, quer dizer, eu acho que em certo modo a tecnologia ela acabou atrapalhando muito no nosso processo de desenvolvimento pessoal, porque a gente acaba tendo todas as respostas prontas na mão, né? E hoje a gente vive um período que ele é muito focado também, galera, em tecnologia de informação, entendeu? Hoje a gente gerencia informação, a nova revolução é a informação, né? Quem divulga a primeira informação, como essa informação é divulgada, o que você divulga como informação. Tem se falado muito de fake news, né? Isso é uma atualidade. Então isso pode ser algum tema respectivo ao vestibular em algum momento, né? Isso é importante. Então a gente vai sofrendo pequenas revoluções ao longo da nossa história que vão proporcionando com que a gente tenha mais facilidade nos processos e a gente acabe abandonando um pouco aquela questão do sacrifício, de você conseguir se sacrificar para você ter uma resposta. Você acaba tendo a resposta muito pronta, é isso, entendeu? Então, nesse sentido, galera, eu acho que atrapalha, né? Eu gostaria muito de ouvir sua opinião, principalmente durante a aula, e a gente vai discutir isso, tá bom? Beleza. Aqui, ó. Quais as propostas ou comentário que você tem sobre o filme, né? Mais uma vez, né, para vocês que assistiram, né? Eu acho uma obra sem igual, né? E até pela questão de ser o cinema mudo, quer dizer, ele não diz uma palavra, né? Tem uma traduçãozinha aqui em português que eu posso mandar para vocês depois. Mas, galera, basicamente, né, ele consegue fazer a arte, né, dele sem precisar né, expressar palavras, né? Ele faz pelo cinema mudo. E isso é bacana também porque ele está retratando o momento atual, né? Então, quer dizer, a obra, a arte, né, de maneira geral, ela está expressando algo real. Eu acho isso bacana, isso é bem tocante, né? Vamos lá. E a gente chega ao nosso ponto principal, né, também, que é a primeira lei da termodinâmica. Na aula passada eu já tinha apresentado as leis para você. Falei da lei zero, falei da primeira, falei da segunda, né, que são momentos importantes para a gente. E a gente tem essa primeira lei definida como, né, quantidade ali, né, ali, delta U igual a quantidade de calor menos trabalho, tá bom? Delta U energia interna, variação da energia interna, quantidade de calor é Q, né, que é aquele Q igual a MC delta θ, e o trabalho que é o Wzinho ali de work, em inglês, tá bom? Vamos lá, galera. Não é muito diferente dos gases, então a gente não tem muita surpresa, tá? Só tem que revisar com você o seguinte, vamos lá. A gente está falando o seguinte, né? Primeiro estado, que é o isotérmico, é temperatura constante. Esse gráfico não é estranho, a gente já tinha trabalhado esse gráfico em outras ocasiões, né? Inclusive lá em gases.
Só a única coisa que você vai adotar agora é que o seu ΔU é igual a zero. Aí você vai perguntar, mas por que o ΔU é igual a zero? Galera, olha só, se o estado é isotérmico, ele está dizendo que a temperatura é constante. Logicamente, as moléculas elas não vão se agitar mais ou se agitar menos. Elas vão continuar exatamente como elas estão. Então, quer dizer, se não tem variação do grau de agitação molecular, também não tem variação da energia interna. Então, a energia interna é zero. Porque a energia interna ela é a soma das energias do sistema. Ela depende dessa energia cinética molecular. E se elas não vão se agitar, é zero, entendeu? E se eu aplicar aqui na primeira lei, que é ΔU igual a Q menos trabalho, eu vou ter zero igual a Q menos trabalho. Então, quantidade de calor, galera, vai ser igual a trabalho gerado. O que vai dizer para a gente que todo calor absorvido pelo gás, ele se transforma em trabalho. Tá bom? Então, todo calor vai se transformar em trabalho. Tá? Depois a gente vai ver na segunda lei da termodinâmica que existe, né, a questão do modelo ideal e que a gente não consegue transformar todo o calor em forma de trabalho, né, em máquinas reais, né, só em máquinas ideais, tá bom? Aqui, galera, a primeira lei ainda a gente tem o isobárico. O isobárico é legal porque ele não vai precisar transformar nada. Aí você vai falar, por que não, né? Vamos lá. Opa, pulou aqui. O isobárico, ele fala da ideia de pressão constante, mas se a gente fala de trabalho, a pressão já era constante, então não muda em nada. E quando eu tenho Q igual a mc delta θ, não manipula a ideia de pressão, para mim não muda em nada, ou seja, a fórmula ela continua a mesma, tá bom? Então é o único caso dos 4 casos, né, que eu falei, que é o isotérmico, isobárico, isocórico e o adiabático, que a gente não vai mudar nada, é esse aqui, tá? Ele continua obedecendo aí a lei de Clapeyron, né? E tudo direitinho, bom? Vamos lá. Aqui a gente tem alguns gráficos, né, que é o isocórico. Isocórico a gente vai lembrar, é fácil, né? É aquele que tem o volume constante. Aí você vai falar, pô, mas na outra aula você falou que é isovolumétrico. Pois é, galera. Então, isocórico, isovolumétrico, né? Então, são nomes que a gente tem como variação. Eu estou te mostrando dois tipos de gráfico, que é um gráfico pressão por volume, que é bem tradicional também, né? E outro que é pressão por temperatura. E a única mudança que eu posso fazer realmente é se eu não tenho variação de volume, o meu trabalho é zero, porque o trabalho depende da variação de volume, né? Você lembra que o trabalho é igual a pressão vezes variação de volume, então se eu não vario o volume, não tem como. Então, e aqui eu tenho ΔU igual a quantidade de calor menos trabalho. Então, mais uma vez, eu vou usar a fórmula para modificar o que eu quero. E aí, como eu vou transformar, né, esse ΔV, né, a variação de volume aqui em zero, né, o meu trabalho vai ser zero. Então, aqui vai ficar ΔU igual a Q no final. Entendeu? Ó, ΔU igual a Q. Tá bom? Então, quer dizer que a variação da energia interna corresponde à quantidade de calor, né, absorvida pelo corpo. Tá? Se eu tiver um fogareirozinho, né, se o fogareiro estiver fornecendo energia, essa quantidade absorvida ela vai direto, né, para o meu processo, né? Então não existe execução de trabalho aí, tá bom? Vamos lá, galera. O estado adiabático, né, também, aí chegou finalmente, né? Aí você vai me perguntar assim, Celinho, nunca entendi isso, o que é o estado adiabático? Eu li aqui no livro, li aqui na apostila, mas não consegui entender. Galera, é simples, olha só, o estado adiabático é aquele onde não vai haver troca de calor, a definição é essa. Adiabático é aquele que não há troca de calor, tá bom? Ou seja, se não há troca de calor, se eu já alterei o ΔU, se eu já alterei o trabalho, só falta alterar o Q, né? Que é a letra Q. Então eu vou fazer que Q igual a zero, quantidade de calor igual a zero. E se eu falo quantidade de calor é zero, esse cara vai ser zero, então vai ficar ΔU igual a menos trabalho. Foi o que eu coloquei aqui. Ou seja, a variação de energia interna ela corresponde a um trabalho negativo. Então, quando eu forneço a energia para o meu processo, eu acabo tendo um trabalho resistente. Eu acabo tendo um trabalho negativo. Quer dizer, o êmbolo faz trabalho sobre o gás, e não o contrário. Entendeu? Porque geralmente a gente estava acostumado a você colocar um ΔU, né, que fosse positivo, variação de energia interna positiva, e você executar trabalho, você realizava trabalho. Aqui, na verdade, é o contrário, você está recebendo trabalho, tá bom? Então, nesse processo, galera, como não há troca de calor, é tudo feito muito rapidamente. E aqui tem um exemplo da seringa, né, que ele tampa a partezinha, né, e aqui ele pressiona o êmbolo da seringa, né, muito rápido, né, fazendo com que o líquido dentro da seringa ele mude de estado, né, então ele vai sofrer aí uma mudança, tá?
do sólido aí para o gasoso, né? Ele vai conseguir aumentar um pouquinho a temperatura dele, tá bom? Aqui eu tenho um bizu pro Enem que é bem interessante, né? Assim, fico procurando alguma coisa que seja diferente para vocês e isso aqui eu acho bacana. Ele fala aqui, ó, de 1 para 2, o gás realizou o trabalho às custas da própria energia interna. Aí você vai falar, mas espera aí, o cara tá passando spray no braço, um desodorante. Pode isso? Pode, galera. Isso é um clássico exemplo de processo adiabático, tá bom? Por quê? Porque o spray ali dentro, né? O ar que está ali dentro, né? O gás que está ali dentro, ele está comprimido. Então, como ele está comprimido, a temperatura dele está muito baixa. Quando ele aperta o spray, o que acontece? Ele sai muito rápido, porque ele está extremamente comprimido, então ele sai em alta pressão. Então ele não tem tempo de fazer a troca de calor com o meio, porque ele sai muito rápido. Então significa que a temperatura aqui, ó, é diminuída, né? É bem menor. Então o vapor é gelado. Então por isso que às vezes você pega uma questão de adiabática, você acaba observando que tem essa característica, né? Relativa ao gás dele ser gelado no processo adiabático, tá? Exatamente por causa disso, tá? Então, ó, o frasco também se resfria, pois o sistema realiza trabalho reduzindo a própria energia interna. Então, ele, né, por causa dessa caráter dele ser negativo, né, ele acaba reduzindo a energia interna dele quando ele realiza, né, o trabalho aí, ok? Então, vale a pena pegar um pouquinho disso, tá, galera? Tentar, se você não entendeu, reassiste essa explicação, tá? Para conseguir entender por que esse cara, né, realiza esse trabalho negativo aqui, né? Por que esse cara é gelado. Lembra que a cinética, né, dele está baixa, a partir do momento que ele aperta ali, o gás sai em alta pressão e ele não consegue realizar troca de calor com o meio, ele somente, né, fica aí na temperatura que ele está, tá? Que é baixa mesmo, ok? Vamos lá, vamos fazer algumas observações, né, que são importantes, treinar um pouquinho, né, de exercício, isso é bom. A gente vai fazer a resolução. A gente vai fazer a resolução da lista na quinta-feira, tá? Vou fazer um pouquinho começar a resolver alguns exercícios da lista na quinta, para a gente poder tirar as dúvidas, entendeu? E saber direitinho como é que a gente vai proceder. Vamos lá. Então, olha essa questãozinha aqui, ó. Em uma transformação isobárica, lembra que aquela que tem pressão constante, a pressão do gás vamos lá, galera, eu já sei que ela é constante, eu acabei de falar. Né? E sua energia interna aumenta se a diferença entre calor, galera, né? E trabalho for o quê? Positiva, tá? Então, ó, aí, ó, alternativa letra E, constante, calor, trabalho positivo, tá? Completa aí direitinho. Por quê? Aqui, ó, anotei para você. Se a diferença entre o calor e o trabalho for positiva, a variação da energia interna do gás também será, né, positiva. Além disso, nos processos adiabáticos, a pressão, né, do gás é mantida constante, né? No caso, a gente está falando, né, da transformação isobárica, né? Mas aí isso acaba remetendo a gente, né, à ideia do processo adiabático, tá? No caso da isobárica, né, poderia ser trocado aqui, no caso do processo isobárico, né? A pressão é mantida constante. Eu vou até trocar essa palavra aqui depois. Vamos lá, galera. Pode ser considerado uma outra questão. Pode ser considerado um exemplo de processo isobárico. Vamos lá. O balão de gás hélio, o aquecimento da água no bule, a água subindo pelo canudo devido à sucção, né? Acho que esse aqui é o único que não, né? A gente estudou isso aqui em hidro, né? E confecção do vapor de água, tá? Então vamos lá, galera, ó. Alternativa B, né, que é verdadeira, aquecimento da água no bule. Por quê? Porque o aquecimento do líquido no bule acontece sob pressão externa constante, né? Portanto, pode ser considerado um processo isobárico, tá? Então, fica essa dica aí para você, tá, galera? Tranquilo, tá? E já ajuda, né? E todas as outras têm as justificativas aqui, né? Direitinho para você poder utilizar aí para estudar, tá bom? Então é isso, galera, né? A gente chega ao final de mais uma aula, né? Eu espero que você tenha gostado. Foi bem rapidinho, né? Passou bem rápido. E lembre-se aí do nosso mestre, né? Que diz o seguinte, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, né? João 14,6. E as palavras de Jesus, tá bom? E que você tenha uma semana maravilhosa e que você consiga estudar em paz, tá bom? Valeu, galera. Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Tchau, tchau.